Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, o encontro semanal aqui do nosso podcast, encontro em que eu, Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi repercutimos um pouco os temas de economia e de política internacional que aconteceram ao longo dos últimos dias. Você tá bem, né, Tanguy? Não foi encontrado com dinheiro dentro da roupa, nada disso, né? Da roupa foi fofura sua, né, Daniel? Eu consegui entender qual foi a pergunta. A resposta é não encontraram nada na minha roupa. Não, nada, absolutamente nada. E você, Daniel, tudo bem com a sua roupa? Tá tudo tranquilo também? Tudo tranquilo, sem maiores problemas. E o que nós temos aí na nossa pauta hoje? Daniel, eu tava lembrando esses dias, e também porque a gente falou na aula de ontem, né, que a gente deu sobre Estados Unidos no Petit Jornal. Aliás, quem não tá matriculado dá tempo ainda, tem uma aula ainda que a gente vai dar exatamente na semana anterior às eleições, né, na próxima terça-feira. E a gente tava falando um pouquinho sobre a Standard Oil. E eu tava lembrando que foi uma empresa que caiu aí no antitrust, né? Era uma empresa grande demais, gigantesca demais, e o governo americano tomou a decisão de fracionar, né? Dividiu a empresa toda em um monte de pequenas empresas, continuaram sendo todas gigantes. E aí, eu tava vendo hoje, Daniel, que o governo americano tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, não sei se é comparável, queria que você comentasse isso com o Google. Faz sentido? Faz sentido. Você fez referência à Standard Oil, que se tornou a gigante do mercado de petróleo nos Estados Unidos. Ela acabou comprando as concorrentes e foi gradativamente monopolizando o mercado americano. E no início do século XX, ela foi alvo de uma ação antitrust na justiça americana e ela acabou sendo quebrada em várias empresas justamente para tentar restabelecer a concorrência. E eu acho que o pessoal lembra que aqui no Petit Jornal nós chegamos a mencionar que as grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos estavam sendo monitoradas pelo Congresso americano. Google, Amazon, Apple e Facebook estavam sendo monitoradas e nós estávamos apenas na dúvida de qual seria a primeira empresa a ser acionada pelo Departamento de Justiça americano. Então, depois da comissão na Câmara, agora o Departamento de Justiça entrou na jogada e a primeira empresa a ser processada é o Google. O Google acabou sendo a primeira empresa porque envolveu aí uma certa concordância no que diz respeito às acusações que precisam ser feitas. A primeira acusação, nada indica que será a única, aliás, muito provavelmente não será a única, é que o Google ele adota acordos exclusivistas e, consequentemente, tem uma conduta anticompetitiva, acordos exclusivistas com as mais diferentes plataformas, e dessa forma o Google estaria aí querendo restringir outros buscadores, a atuação de outros buscadores e, consequentemente, estaria monopolizando o mercado. Interessante que esse é o primeiro elemento, é a primeira ação feita pelo Departamento de Justiça nos Estados Unidos contra uma das gigantes de tecnologia do Vale do Silício, e não foi mencionado, pelo menos por enquanto, a questão dos anúncios, né? Os anúncios do Google, os famosos anúncios, até para você colocar as determinadas palavras, ou então colocar o site da sua empresa melhor ranqueado na hora que as pessoas fazem buscas. Isso ainda não apareceu, mas muito provavelmente aparecerá. Não sei se foi a habilidade do Mark Zuckerberg e o TikTok e etc. O fato é que o Facebook, que era o favorito, o Facebook era o favorito para ser o primeiro processado, acabou não sendo o primeiro processado. O Google ultrapassou o Facebook e começa agora, muito provavelmente um longo processo. Lembro também que quem foi alvo de um processo semelhante foi a Microsoft, em 1998. E o processo demorou tanto, se arrastou por tanto tempo, que chegou um determinado momento que ele não fazia mais sentido. Ele foi retirado porque a Microsoft não tinha mais a condição de monopolista que ela teve no momento em que o processo foi iniciado. Beleza, Daniel. A minha primeira pauta que eu queria trazer hoje, Daniel, é a falta de sorte do Brasil.
A gente fala assim, Deus é brasileiro, não sei o quê, mas tá faltando sorte do Brasil do ponto de vista histórico. Eu explico. O Brasil ele tem como um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas internacionalmente a PAC, que é a Política Agrícola Comum da União Europeia, que foi criada pela integração europeia em 1962 e que tinha por objetivo, desde que foi criada, proteger o mercado agrícola. E sempre foi uma preocupação para o Brasil, porque o Brasil é um vendedor de produtos agrícolas e a gente tem dificuldade de vender para a Europa por causa da PAC. Então, assim, um desejo eterno do Brasil era que a Europa fizesse uma reforma da PAC, diminuísse a PAC e, portanto, isso garantisse que, eventualmente, produtos brasileiros conseguissem ter um acesso preferencial. Isso, inclusive, embasou uma boa parte das ações multilaterais do Brasil. O Brasil se articulou diversas vezes na OMC e tal, exatamente para tentar pressionar a União Europeia para fazer uma revisão da PAC. Pois bem, Daniel, passou finalmente a revisão da PAC. E aí, qual é o azar do Brasil? Essa reforma da PAC acontece em direção à chamada economia verde. Ou seja, eles vão começar a direcionar menos dinheiro para o protecionismo, que era a preocupação do Brasil, e mais dinheiro para questões ecológicas, né? Então, para que os agricultores eles gastem dinheiro em questões sustentáveis, uma série de reformas necessárias e tal, para que a economia europeia ela seja ainda mais verde. Isso acontece exatamente no momento, Daniel, em que a imagem brasileira diante da questão ecológica é a pior possível. Ou seja, o Brasil ansiou durante décadas por uma reforma da PAC. E é possível que no momento em que a reforma venha, o Brasil seja um dos prejudicados. Afinal de contas, se o Brasil não conseguir determinados selos verdes ou determinadas garantias de que está produzindo de acordo com aquilo que a União Europeia espera em termos de padrões ambientais, pode ser que o Brasil não consiga acesso ao mercado a despeito da reforma. Lembrando que a gente já vem falando sobre isso há algum tempo aqui no Petit Jornal, né, Tanguy? Foi alvo de bate-papo, foi alvo de colunas do Petit Jornal. O impacto realmente que a questão ambiental está tendo do ponto de vista econômico e do ponto de vista político sobre o Brasil. O Brasil tem tido dificuldade para atrair investimento e mais uma vez, isso não é ser bonzinho nem nada, estamos falando de dinheiro, de tentar ganhar dinheiro em cima justamente de boas agendas. Afinal, cada vez mais grupos de investidores e empresas não querem ter um passivo ambiental, não querem ter a sua imagem associada à devastação, associada a uma degradação do meio ambiente, porque pega mal, Tanguy. Você perde mercado, você perde investidores, você perde clientes. Então, é muito natural esse movimento da União Europeia e o Brasil é que está mal posicionado, né? Nesse caso em particular, não me parece uma falta de sorte, me parece incompetência mesmo. Você não está alinhado aos novos paradigmas da economia e da política, e o Brasil poderia estar alinhado e poderia estar aproveitando essa oportunidade de reforma da PAC, né, da Política Agrícola Comum da União Europeia. É uma questão de time, né, Daniel? Porque até pouco tempo atrás, não quer dizer que 5, 6, 7 anos atrás, o Brasil fosse um primor em termos ambientais. Mas a imagem, pelo menos, era de que estava tentando, de que não ignorava a agenda e tal. Então, talvez o Brasil não fosse tão prejudicado, né? Acontece exatamente no momento no qual o time é talvez o pior possível. Daniel, eu queria saber outra coisa, cara. O Brasil está demandando a atenção dos Estados Unidos há muito tempo, né? Pedindo atenção, pedindo investimento e tal. E aparentemente a gente conseguiu, né? Os Estados Unidos resolveram oferecer algum tipo de crédito para o Brasil. Me conta isso aí. Pois é, Tanguy, eu até fiz uma coluna sobre isso ontem, que você teve alguns movimentos interessantes essa semana em termos de proximidade Brasil-Estados Unidos. Você teve a celebração de um acordo não tarifário, comercial não tarifário, para tentar desburocratizar, para tentar facilitar, reduzir custos de transação entre os dois países. Mas você teve os Estados Unidos oferecendo subsídio, Tanguy, para que o Brasil compre equipamentos 5G que não sejam da Huawei. Que o Brasil compre equipamentos da Ericsson, né, e da Nokia, justamente para que não utilize os equipamentos da Huawei. É uma boa notícia, afinal, é um primeiro movimento concreto nesse sentido. A Huawei ela tem os seus equipamentos subsidiados pelo governo chinês, né? Então, os Estados Unidos, pela primeira vez, coçaram o bolso e disseram, então,
eu realmente quero proteger o Brasil, proteger entre aspas, dos equipamentos chineses, da vulnerabilidade que os equipamentos chineses representam, eu vou subsidiar. Tá aí, eu vou subsidiar, eu vou ajudar através do Exim Bank para que vocês possam comprar equipamentos de empresas europeias e não dos chineses. A gente tem falado bastante sobre a questão tecnológica aqui no Petit Jornal, explorou isso, inclusive, em aulas gratuitas, né, na aula gratuita sobre a questão tecnológica na China, e me parece que é um movimento importante. Quer dizer, pela primeira vez, os Estados Unidos coçaram o bolso, Tanguy, e estão fazendo uma proposta financeira concreta para o Brasil não abrir o seu mercado para os produtos chineses, para os equipamentos da Huawei, no ambiente da tecnologia 5G. E me chamou a atenção, Daniel, que não é assim, estou oferecendo subsídio para comprar de empresas americanas, né? Nem a Nokia, nem a Ericsson são americanas, são empresas europeias. Mas é só para não comprar da China. Isso me pareceu realmente bastante curioso. É um movimento bastante direcionado, assim, não é apenas uma questão de nacionalismo, é tentar, de fato, impedir que a China consiga expandir o seu modelo de 5G para o restante do mundo. O objetivo não é que os Estados Unidos ganhem espaço, né? O objetivo é que a China não engula realmente. Eu lembro que você explorou isso, inclusive, na aula gratuita, né, do Winner Takes All. Né? É justamente tentar impedir que a China domine o cenário do 5G. Perfeito. Daniel, tá rolando uma outra questão importante no Tribunal Penal Internacional. Só para contextualizar o que é o TPI, o Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma no ano de 1998, começou a funcionar especificamente no ano de 2002, e o objetivo do TPI era julgar crimes de guerra cometidos por indivíduos. Ou seja, eu não estou julgando o Estado, eu estou julgando pessoas que eventualmente tenham cometido crimes de guerra. Isso, naturalmente, desde que o TPI foi criado, gerou um desconforto com relação aos Estados Unidos, que tem naturalmente soldados espalhados por muitos países e haveria uma certa vulnerabilidade. Muitos americanos poderiam ser processados nesse sentido. E os Estados Unidos, portanto, nunca assinaram, na verdade assinaram, mas nunca ratificaram, ou seja, não fazem parte do Tribunal Penal Internacional, de modo que eles dizem que norte-americanos não podem ser julgados. A gente falou isso aqui no Petit Jornal do ano passado para cá, no entanto, o TPI começou a julgar crimes de guerra cometidos, ou investigar crimes de guerra cometidos por americanos no Afeganistão. Os Estados Unidos dizem que não podem ser julgados, mas o que o TPI diz posso sim, porque o Afeganistão faz parte do TPI. Se o crime for cometido em solo afegão, eu posso investigar, muito embora tenham sido cidadãos americanos que possam ter cometido esse crime. E aí agora, Daniel, o presidente Donald Trump resolveu colocar sanções econômicas contra a líder, né, do Tribunal Penal Internacional, que é uma pessoa de Gâmbia. Eu não sei exatamente qual é o gentílico de Gâmbia, mas é uma senhora chamada Fatou Bensouda. Ela é promotora-chefe do Tribunal Penal Internacional. Isso é curioso, Daniel, porque foi uma punição claramente feita contra ela, contra a pessoa, né, a promotora-geral, a promotora-chefe, por conta dessa investigação, que é normalmente uma punição que é colocada contra pessoas que são traficantes de drogas, terroristas, violadores de direitos humanos, e mesmo assim os Estados Unidos insistiram em colocar essa punição contra ela. A situação se torna ainda mais complicada, Daniel, pelo fato de que o mandato dela, da Fatou Bensouda, termina em junho do ano que vem. Ou seja, nós estamos nesse momento promovendo a eleição da sua sucessora ou do seu sucessor. Atualmente existe uma lista de apenas 4 nomes, ou seja, está realmente na fase final, mas há uma insegurança geral acerca de quem pode ser escolhido. Uma vez que os Estados Unidos estão agindo diretamente contra a promotora-chefe, existe um medo generalizado de escolher qualquer pessoa que eventualmente possa também ser punida pelos Estados Unidos no futuro. Faz parte daquela estratégia que o Trump já nunca escondeu o que faria, que é de tentar esvaziar qualquer instância multilateral que eventualmente possa trazer algum tipo de embaraço para os Estados Unidos. A eleição está batendo a porta, esse é um tema que agrada bastante a base trumpista, então é algo que efetivamente, se o Trump for reeleito, por exemplo, pode se tornar uma dor de cabeça para o Tribunal Penal Internacional. Então, algo a se ficar de olho também, como é que fica a substituição da promotora-chefe, Fatou Bensouda, que acaba agora em 2021.
me parece algo completamente destoante, né, do que os Estados Unidos jamais fizeram. Quer dizer, você ataca na pessoa física, digamos assim, né? Você tem um organismo, um organismo multilateral, que tá avançando numa determinada agenda, numa determinada pauta, e você avança na pessoa física. Você vai contra a pessoa física, né? E, aliás, ela relatou já, Daniel, que no momento que os Estados Unidos anunciaram isso, ela teve contas congeladas, ela teve cartão de crédito bloqueado. É, de fato, uma punição contra a pessoa. Então, isso é, de fato, um desmonte de uma estrutura multilateral que os Estados Unidos nunca concordaram. Isso sempre ficou claro, nunca assinaram lá o Estatuto de Roma, mas agora começaram, de fato, a agir de forma bastante ostensiva contra essa instância. Daniel, eu queria terminar esse nosso bate-papo com uma nota positiva. Vamos tentar falar de uma coisa boa. Tem sido raro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que você acha que o Brasil vai se recuperar melhor da crise do coronavírus do que os outros latino-americanos? É porque o Brasil vai bem ou porque a América Latina vai acabar, vai deixar de existir? Na realidade é porque a América Latina vai bem mal e o Brasil acabou tendo alguns vetores. O Brasil está indo bem mal, claro, mas a América Latina vai pior, né? Quando a gente compara o restante da América Latina, particularmente as maiores economias da região, economias como a Argentina e como o México, o Brasil é um destaque positivo. E Tanguy, isso se deve principalmente por conta de dois vetores, né? O primeiro é o aumento das exportações brasileiras para a China. Aliás, nós tivemos uma enorme polêmica de ontem para hoje, a Coronavac, a vacina chinesa, etc. E é sempre importante lembrar que nós temos eleições nos Estados Unidos daqui a poucas semanas, e se por acaso o Joe Biden ele ganhar a eleição, o Brasil vai ter dificuldade de diálogo com os seus dois principais parceiros comerciais e investidores, os Estados Unidos e a China. Porque hoje o embaixador chinês no Brasil botou um tweet dizendo assim, olha, a China investe tanto no Brasil. E a gente sabe, né, Tanguy, que diplomacia você fala sem falar, né? Você está sugerindo mais ou menos o seguinte, olha, da mesma maneira que eu invisto tudo isso no Brasil hoje, eu posso deixar de investir. Então, esse é o primeiro vetor que tem levado o Brasil a ter um desempenho melhor do que os seus vizinhos latino-americanos. A questão comercial, as exportações do agronegócio, particularmente para a China. As exportações do Brasil para a China cresceram nesse ano em comparação com 2019, cresceram de forma bastante significativa. E o segundo vetor é a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial acabou sendo bastante robusto no Brasil, muito significativo. Teve um impacto grande sobre o consumo de supermercados, construção civil e eletrodomésticos e por aí vai. E esse é um elemento que acabou também amenizando com bastante sucesso, no caso brasileiro, a questão da pandemia. Agora, Tanguy, vamos observar se o Brasil terá fôlego para continuar. Terá fôlego porque, por um lado, você tem a China e você tem essas rusgas com a China, como a gente falava há pouco. E, em segundo lugar, a questão dos auxílios e dos estímulos, porque o governo brasileiro está dando sinais de fadiga do ponto de vista fiscal, está dando sinais de limite para continuar efetivamente enfrentando os efeitos econômicos da pandemia com estímulos. Então, se nesse ano de 2020 o Brasil teve um bom desempenho e deve ter um bom desempenho, um desempenho melhor do que os seus vizinhos latino-americanos, o ano de 2021 vai ser muito desafiador para o Brasil, especialmente se houver uma virada nos Estados Unidos e se o Donald Trump for substituído pelo Joe Biden. Esse embaixador chinês no Brasil, Daniel, ele tá soltinho já tem um tempo, né? Ele já bateu boca aí com o Eduardo Bolsonaro, né? E assim, quando ele diz que a China é uma grande investidora no Brasil, é importante deixar claro que a China, em breve, naturalmente, passaria, não dá para saber agora, os Estados Unidos, que sempre foram os maiores investidores no Brasil, só que a China tem uma volúpia, né? uma capacidade de investimento que, nesse momento, é muito maior do que a capacidade de investimento norte-americana. No momento em que o Brasil tem dificuldade de fazer investimento em infraestrutura, precisa de fazer investimento em infraestrutura, tem dificuldade, e a China faz investimentos principalmente em infraestrutura, né? Então, a possibilidade da gente perder investimentos chineses no Brasil
é catastrófico para um cenário de recuperação futura, ainda mais se eventualmente a gente perder a simpatia da Europa, como a gente já viu, que já está perdendo, o que eu falei sobre a PAC hoje mostra isso, e numa eventual derrota do Trump, uma vitória do Biden, isso fica ainda pior. E a capacidade de investimento dos chineses é crescente e isso me parece incontornável, Tanguy, do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico. Mesmo o Exim Bank, que veio e nós soltamos foguetes essa semana, ofereceu um crédito de $1 bilhão. $1 bilhão é dinheiro pra caramba, sem dúvida alguma, mas é peanuts para os chineses. Peanuts. Os chineses realmente têm uma capacidade de investimento hoje muito superior à capacidade de investimento americana e o Brasil precisa desses investimentos. Isso é uma característica estrutural da economia brasileira, ter uma poupança externa que possa compensar a nossa poupança doméstica, que é muito reduzida. Só a título de comparação, Daniel, você falou sobre 1 bilhão do Exim Bank. O Xi Jinping, quando encontrou com o Bolsonaro, se eu não me engano, foi final de 2019, ou início de 2019, foi no ano passado, disse que estava disposto a criar um fundo, que naturalmente não seria somente com dinheiro chinês, né, seria de outros países, de empresas, enfim, mas um fundo de $100 bilhões para investir no Brasil. Você vou criar um fundo aqui e a galera vai colocar o dinheiro como eu, China. Vou colocar dinheiro também, isso vai ter uma garantia, vai ser algo com credibilidade, então vai ter mais gente querendo colocar, mais empresas, mais estados e tal. 100 bilhões. No momento que o Exim Bank coloca 1 bilhão, não dá para a gente considerar que isso é comparável ao que a gente poderia perder caso a China não colocasse essa grana no Brasil. Daniel, vamos fazer aquele nosso tradicionalíssimo agradecimento, né, aos nossos apoiadores. O pessoal que chega junto com a gente, só lembrando, quase tudo que a gente produz diariamente aqui é gratuito. A gente faz coluna 4 vezes por semana, com bate-papo, com tudo. Isso dá trabalho, toma tempo. A gente renova equipamento de forma constante. Quem banca isso pra gente, diga. Tanguy, mas o Petit Jornal tem uma produtora por trás, tem uma grande empresa. Não, o Petit é um grande grupo de mídia. É isso, né? Não, cara. Eu não estava sabendo, porque aqui em casa era eu que estava gravando, pesquisando, editando, plugando equipamento, tudo. Se tem a produtora, depois você me dá o contato, cara, porque eu realmente não estava sabendo. Tendo a produtora, aí não precisa de apoio, tá, gente? Mas que eu tô sabendo, não tem produtora nenhuma, né, Daniel? Então, assim, a gente faz no peito e na raça. Assim, a gente, naturalmente, melhorou o equipamento, claro, né? Atualmente a gente já tem microfone, enfim, já tem um servidor mais ou menos preparado, mas a gente faz aqui no peito e na raça, é de madrugada, é sofrido, é na hora que a gente poderia estar fazendo outras coisas. Quem banca isso, se você ouve o Petit Jornal, você gosta, você também deveria agradecer aos nossos apoiadores, que é a galera que, de fato, chega junto com a gente. Para se tornar apoiador, o que tem que fazer, Daniel? Olha, Tanguy, lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção, tem uma aba Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, vivendo no Brasil ou no exterior. A gente tem muitos ouvintes no exterior, tem apoiadores que vivem no exterior também. E se você se interessa por alguns dos assuntos que a gente trata aqui, é possível que você se interesse pelo curso que eu e Daniel estamos dando, que é sobre os Estados Unidos nesse mundo em transformação, né? Como é que funciona uma potência global no mundo que vem sendo tão modificado diante das eleições. É um curso de 4 aulas, nós já demos 3, e a gente tem um maior desafio na próxima semana, Daniel, na terça-feira, em que a gente vai antecipar o cenário das eleições. Não é futurologia, mas é ver o que está em jogo, o que está sendo discutido exatamente 7 dias antes das eleições. Tanguy, eu recebi aqui no Zap, eu tenho informações, e parece que você vai antecipar o resultado nessa aula, é verdade? É possível. Você vai dizer... Eu tô estimando que eu tenho uma chance aí de cerca de mais ou menos 50% de chance de acertar. Então, eu vou com fé e eu vou tentar. Então, quem se matricular no curso aí, pode ser que tenha o resultado antecipado das eleições. Aliás, Daniel, só um elemento que eu quase falei isso, coloquei isso na pauta. Uma parte significativa da população americana já votou. Tá? A gente já tem aí cerca de 30% dos votos já foram dados. Então, não é que a eleição acontece só no dia 3, a gente vai falar no dia 27, mas a gente vai falar durante o período eleitoral. Querendo se inscrever, né, querendo se matricular no curso. O preço, aliás, é uma mata. Né? Você pode colocar pouco dinheiro debaixo da roupa, que você ainda assim consegue pagar o curso, né, Daniel? O link vai estar na descrição desse episódio.
E na semana que vem a gente dá a última aula e fiquem ligados porque em breve tem aula gratuita. As aulas anteriores elas estão gravadas e estão disponíveis também para serem assistidas. É isso, Tanguy. É isso. Valeu, Daniel. Abraço. Tchau, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.